ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é, diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética, na 2026, pense grande. E pensar grande é pensar como Deus. Amém? Sentem-se, por gentileza, graças a Deus. Eu fiquei encantada. Bom, vai ser a terceira semana que o Senhor traz essa palavra. E, sinceramente, eu não me lembrava que este ano estava para esse dia, o que revela a provisão de Deus, ligando todos os pontos. Quando você percebe que o Espírito Santo está batendo num assunto, você tem que parar correndo, porque tem uma mensagem que não entrou e que a misericórdia está sendo derramada. É o Senhor mostrando, Ele trabalhando camadas que não foram alcançadas, lugares que não foram atingidos. Ou seja, um entendimento que ainda não foi revelado. A palavra tem que entrar de forma revelada. A pior coisa é você viver anos, se gabando, inclusive, dos seus anos de fé, mas não viver alinhado com Ele, não ser guiado pelo Espírito. Porque, queridos, quando o anjo aparece para Maria, a Maria tem a coragem de perguntar como. Quando Deus fala que vai fazer, Ele já sabe bem como. Mas muitas vezes Ele está falando algo tão incrível e nós estamos focados no como. Ele está falando algo tão poderoso para a minha vida, mas eu só foco no como. E aí a resposta vem. Ora, pelo poder do Espírito. Pelo poder do Espírito. Não existe outra forma. É pelo poder do Espírito. Por isso que o vento sopra. Você percebe que há um mover. Mas a Bíblia diz em João 3, você não sabe de onde vem esse vento nem para onde vai. E assim são todos que são guiados pelo Espírito. Eles não sabem. Mas eles não precisam ter um como e nem saber. Eles só precisam crer e serem o quê? Guiados pelo Espírito. Guiados pelo Espírito. Ainda, exatamente nesta manhã, eu estava fazendo umas pequenas anotações e eu me lembrei de algumas coisas, de algumas passagens muito interessantes, né? Por exemplo, quando o Senhor fala para eles seguirem o homem do cântaro. O homem do cântaro, água, fala do Espírito Santo, que os levaria a uma sala. Quem já lembra dos vídeos, quando nós estivemos no cenáculo, numa sala ampla, espaçosa, que fica no andar de cima. Então, era para eles irem preparar a ceia. Mas eles iam chegar lá, já estava tudo preparado. Era só seguir o homem do cântaro e entrar no que já estava preparado. Se você seguir o Espírito, as direções do Espírito, ele vai te levar para a sala ampla, preparada, decorada, toda arrumada,
para viver a comunhão. Mas o problema é que muita gente não segue o homem do cântaro. Porque se seguir o homem do cântaro, ele vai te levar para o andar de cima. Ele vai te levar para a sala que está pronta. Você só tem que entrar para o que já está preparado. Leia o texto. De tempos em tempos, o que vai mudar? Pressão e temperatura. E a gente sabe que, dependendo da pressão e da temperatura, nosso humor muda. Você pode ficar mais irritado. O que você tem que entender é que Deus não faz sentido. Ele permite um problema. Às vezes, olha a cabeça da gente, né? Vê um problema na nossa vida, por que Deus deixou isso acontecer? Aí, olha só, se isso não for para nos levar a crescer e aprender a lidar com todas as pressões e temperaturas, Ele vai deixar um problema vir para agora me usar para eu resolver o problema, ou para ficar aqui clamando para poder resolver o problema. Gente, o negócio é muito mais profundo do que isso. A verdade é que o Senhor permite situações exatamente para revelar virtudes, para que revelemos virtudes. Porque, como Ele tem falado diversas vezes nas nossas reuniões, para que eu preciso de paciência? Aliás, eu já parei de orar por paciência há muito tempo, porque quanto mais eu peço paciência, mais gente difícil Ele põe na minha vida. Então, eu vi que isso não estava funcionando. Ora, é simples. Por que Ele vai permitir algumas coisas na nossa vida? Apenas para que nós possamos aprender a viver sob uma pressão diferente e temperaturas diferentes, e Ele vai mudar isso cada vez mais. Isso vai ampliando. Gente, nós precisamos tomar tanto cuidado, porque às vezes nós estamos tão cegos e não entendemos que os problemas são para desenvolvermos virtudes, para aprendermos a viver e a lidar com pressões e temperaturas diferentes. E tem uma passagem, aquela de Pedro em Jope, em que ele foi arrebatado. Ele está em transe, ele está numa visão, ele mergulhou numa visão. Onde desce um lençol com vários animais considerados pela lei impuros, e o Senhor diz, mata e come. E você vê a coisa mais antagônica, incompatível, saindo da boca do Pedro. Preste atenção. Deixa Deus ministrar o seu coração. Olha aqui. Pedro está em transe. Ele está arrebatado, ele está numa visão. Mas olha o poder da alma, quando você ainda está cheio da alma, cheio dos seus paradigmas. Sai da boca do Pedro, não, Senhor. É a maior heresia. O negócio é antagônico. Como que numa mesma frase estar não, Senhor? Se é não, não é Senhor. Se é Senhor, é sim. Não tem como ser não, Senhor. Se é Senhor, nunca é não. É sempre sim. Porque se é Senhor, é Senhor. Ele é o Senhor da minha vida, é o dono da minha vida. Veja como nós podemos responder com base num paradigma, no automático, até estando arrebatado. Sei lá.
é para você pensar. Para e pensa. Às vezes você está dizendo, não, Senhor, e não tem como Ele ser seu Senhor se você diz não para Ele. Para o que Ele mesmo está mandando você fazer. Mas com base na sua alma, não na sua fé. Com base nos paradigmas, nas suas crenças mais profundas, até em transe, até arrebatado, até dentro de uma visão. Você pode responder, não, Senhor, com base numa crença. Ela é mais forte do que o que Deus está mandando você fazer. Você não consegue abraçar a direção de Deus. E você responde de uma maneira impossível biblicamente. Não, Senhor. Ele nunca será o Senhor de uma pessoa, enquanto ela só diz não para Ele. Tudo que Ele não é Senhor. Ele pode ser a divindade que ela criou. E o que é mais comum são as pessoas criarem suas divindades, normalmente muito parecidas com elas. Um Deus que pensa muito parecido com ela. E ela já não consegue mais ouvir o Deus vivo, o Pai, o coração do Pai. Na Bíblia, nós vamos aprender sobre multiplicação em toda parte. Dentro do mandato cultural, está lá, crescei e multiplicai. Multipliquem, governem, dominem. Não é somar, é multiplicar. Nós vamos ver esse princípio. Eu gosto da saudação de Pedro, e você vai encontrar graça e paz sejam multiplicados. Nós estamos aqui para multiplicar a paz, a graça de Deus levando adiante e tudo que Ele coloca nas nossas mãos. Absolutamente tudo. E eu vou te fazer algumas perguntas que eu estava anotando antes de ler mais uma vez este texto. Então, guarda no seu coração e responda para você. A sua riqueza traduz o seu poder de compra ou a capacidade de investimento? O seu patrimônio representa a sua garantia ou a sua ousadia? A sua prosperidade te deixou mais seguro ou mais ousado? Porque se você observar, as conquistas de algumas pessoas, você pode traduzir como poder de compra. O que ele agora pode comprar e não o quanto ele pode investir. O patrimônio de algumas pessoas significa para elas a garantia do futuro delas, e não a sua ousadia de avançar para mais e multiplicar aquilo em Deus.
no reino de Deus. A prosperidade de algumas pessoas faz com que elas se sintam seguras e não mais ousadas para investirem com muito mais coragem. É a segurança delas, não é mais Deus a segurança delas. A sua prosperidade aumentou a sua capacidade de somar ou a sua disposição de multiplicar? Porque lembra daquele homem que o Senhor chamou de louco na Bíblia? Ele disse, vou construir mais celeiros, vou guardar tudo, e agora vou viver a minha vida. E o Senhor falou, louco. Você está transformando, né, traduzindo em grãos o que você deveria usar como semente. Você deveria olhar para tudo isso e decidir plantar, investir. Mas você quer o quê? Você quer guardar nos celeiros. Você quer construir mais celeiros. A verdade é que nem riqueza, nem prosperidade nunca foram para somar, né? Nunca foi para garantir, nunca foi para possuir. Mas a prosperidade, ela sempre foi para investir. Nunca foi para controlar, e não é como muita gente quer fazer, nunca foi para parar em você. A verdade é que os nossos recursos são a própria encarnação de quem nós somos. É verdade. Representa, ou melhor, não representa o que você tem, sim quem você é. A pessoa que você se tornou. Deus nunca precisou do rico, da riqueza do homem para resolver as necessidades do pobre ou da igreja. Ele usou o rico, disponível, mas nunca dependeu dele. E não vai depender. Na multiplicação, em João você vê esse detalhe. Ele testa Filipe e André para saber o que ia sair deles, porque ele já tinha em mente o que ele ia fazer. E de cara saiu de Filipe, nem 200 denários. Ele foi para dinheiro, resolver isso aí. Ou seja, era como ele pensava. O outro fala, André, tem 5 pães, 2 peixinhos, mas para que isso aqui dá? Vai dar para quê? O que eu posso fazer com isso aqui? O Senhor só queria revelar os corações. A boca fala do que está cheio o coração. O que vai sair dessas pessoas? O que elas acreditam? O que está entrando, afinal? Elas estão andando comigo, elas estão ouvindo a palavra? O que está dentro delas? O que vai sair delas? Sai o quê? Eles foram para o campo natural. Um é dinheiro, né? Tudo campo natural, é dinheiro. Esse aqui é pouco demais, não dá para fazer nada. E é assim a cabeça de muita gente, é como muita gente vive. É dinheiro. Ou o que dá para fazer? Não dá para fazer. Isso aqui não faço nada com isso. E é como se as pessoas esquecessem, ou, na verdade, nem que esquece, talvez nunca entrou
Elas estão tão cheias delas ainda que não entrou a verdade. E elas se esquecem que o Senhor é o Senhor, é o Todo-Poderoso. E Ele pode fazer com pouquinho grandes coisas. A moedinha da viúva, quando caiu, fez aquele barulhinho de uma moedinha. Foi o exemplo para todos os outros que estavam dando do que sobrava. A mulher deu tudo que ela tinha, ela investiu, ela derramou e o Senhor mostrou e ensinou o coração certo. Ela usou o pouco que ela tinha e virou testemunho, e virou pregação. E se transformou em exemplo. O que Deus nos dá. Então, voltemos um pouco para o dinheiro. O dinheiro é para revelar o quanto você, eu, nós estamos dispostos a percorrer a maior distância. E alguns, a visão deles ainda é tão pequena, que eles vivem com essa mentalidade. Se eu tivesse, eu faria isso, eu faria aquilo outro. Você não faria. Porque alguns, com um pouco que têm, como a viúva de Sarepta, estão segurando. Um pouco de farinha, com um pouco de azeite, com um filho pequeno, certamente desnutrido. Não estão fazendo. Aquele menino colocou nas mãos do Senhor 5 pães e 2 peixinhos, que era o lanchinho dele. Você vê pessoas que percorreram com pouco que elas tinham uma distância maior. Elas não focaram naquilo. Aquilo não foi a segurança delas, a garantia delas, mas o propósito delas. Elas usaram. Sempre que eu leio aquela passagem que o Senhor fala, Pai, onde eu estiver, que eles estejam comigo. Por muito tempo eu não consegui entender, ou melhor, entender não, conhecer. Porque se eu tentar entender Deus, Ele não é mais Deus, Ele agora é o Deus que eu criei. Eu conheço a Deus. Ainda que Ele me frustre em todas as minhas expectativas, e eu tenha 1 milhão de dúvidas, eu não vou duvidar dEle. Porque eu sei quem Ele é. E quando você sabe quem Ele é, você não duvida. Você sabe quem Ele é. Então, onde eles estiverem, que eu esteja também. Aí começa a passar por todos os desafios. Ele esteve em momentos de julgamentos, críticas. Num momento de traição. Ele esteve na cruz. Ele esteve na tumba. E ele esteve nas alturas.
Então, nós vamos ser ensinados e vamos passar por lugares que vão nos levar cada vez mais para a estatura de Cristo. Porque esse é o ponto. Mas aí nós temos que voltar um pouquinho lá para o Éden e ver o que acontece com o ser humano. Quem já fez doce de figo sabe. E se você mexer com folhas de figueira, você sabe que ela solta um leite que queima, que pode levar você a estar em carne viva, alergias profundas. Você deve lembrar de gente que fazia bronzeador com folha de figo e ia parar no hospital de queimados e gente que morreu com queimaduras de 3º grau. Para você fazer doce de figo, você tem que botar uma luva, porque à medida que você vai cortando, ele vai soltando um leite. É branco mesmo, um líquidozinho que queima. Por que eles não fizeram roupas de bananeira? Folhas de bananeira, de palmeira. Porque o ser humano, na ânsia de resolver os problemas que eles mesmos criaram, ele, além de tudo, é burro. Ele vai fazer roupas do que vai machucá-lo e vai criar um problema maior do que ele criou. Imagina o homem e a mulher com folhas de figueira, o quanto aquilo machucou eles. Porque a partir do momento que você tira os olhos do Senhor e não é mais comunhão que você quer, mas você quer ser, cai nas ciladas do diabo para ser uma coisa que você já é, que é o engano dele. Você se afasta do Senhor. Porque agora você assume o controle. E agora você está cheio de medo e ansiedade. Porque você foi ouvir a voz do engano. E fez exatamente o que o Senhor já tinha dito para você não fazer. E agora, com medo e ansiedade, quem sabe o que cada um acaba fazendo? Ele nem pensa. Já que eu fiz bobagem, então deixa eu pelo menos pegar folhas de bananeira, folhas de palmeira. Não, eu vou pegar folhas de figueira que vão me queimar, vão me ferir. Porque aquela coisa do imediatismo de tentar resolver um problema, causando mais problemas. Se machucando ainda mais. E não é o que algumas pessoas têm feito? Elas não se cansam de definir a vida pelo estômago, pelas vísceras, como Adão e Eva definiram. Elas não se cansam. E aí, elas atraem um medo e uma ansiedade. E elas saem se ferindo ainda mais, porque elas tentam cobrir seus erros com aquilo que vai feri-las, vai machucá-las ainda mais. Então, nós precisamos parar.
Pare e preste atenção no que o Espírito está falando. Essa é a terceira semana que eu vou ler esta parábola. A parábola dos talentos. Por quê? Porque a gente encontra gente por conta da ferida, amargas, e eu vou repetir, ou você vai sofrer uma renovação mental, ou você vai se amargar, não tem meio termo. Ou, a cada ano, por você não ter a revelação do Espírito, e estar se frustrando, porque você está lançando expectativas irreais para Deus. E aí não acontece. E Deus está trabalhando exatamente os pontos que você não quer ver. Ó, pressão, temperatura, desenvolver virtudes, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça Cristo. Por que será que algumas pessoas ficam anos com o mesmo problema? Porque o Pai, amoroso que é, está dando oportunidade para essa pessoa conhecê-lo, aprender com ele, amadurecer, não apodrecer. Porque nem viver como um menino eterno e nem apodrecer, é amadurecer. Porque o maduro continua crescendo. E aí você está passando pela mesma coisa, e não acontece, porque você não dá a resposta certa. E como Simão, você está no lugar do direito, e muitas vezes batendo o pezinho de que você está certo. E quando você faz uma coisa certa, é exatamente para ter direito. Ou seja, motivações e intenções totalmente equivocadas. Não é quem você é, mas é para ter direito. Você não está se tornando cada vez mais parecido, parecida com Cristo. Mas você foca numa mudança que na tua cabeça vai atrair o que você quer. E o Senhor não quer que você viva como um escravo, porque isso é mente de escravo. É mente de escravo. Porque até um cachorrinho, para ganhar um petisco, ele obedece você. Ele é adestrado recebendo petiscos. Se você for viver pela necessidade, você age como uma formiga. Coloca um pote de mel na sua pia, em pouquíssimo tempo você vai ter uma congregação inteira de formigas. E mesmo depois de você ter limpado o local e tirado de lá, ainda vão, algumas formigas aparecerão. Porque elas se movem pelo instinto. E elas se acostumaram que ali tem um pote de mel. É a necessidade delas. E Deus não nos chamou para vivermos nesse lugar. Ele nos chamou como filhos, herdeiros, que têm comunhão com o Pai, que tudo que vê o Pai fazer, faz.
Você vê Filipe querendo, Senhor, mostra-nos o Pai. Mas vocês estão comigo esse tempo todo e não viram o Pai? Porque quem está me vendo, está vendo o Pai. Eu só faço o que o meu Pai faz, o que eu vejo meu Pai fazer. O Senhor falou, se for para você viver por necessidade, vira um pardal, vira um lírio, olha para eles. Eu não te criei para isso. Eu formei você para viver em comunhão comigo. Você é dono de tudo. Você é herdeiro. Mas a sua cabeça pequena, essa mentalidade de escravo, que é do povo que saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo, murmurava e reclamava o tempo todo por causa do quê? Necessidade. Não tem água, não tem comida, enjoei da comida. E não é como muita gente vive. Não gosto do meu salário, é pouco, queria mais. E queria. Todas as reclamações giram em torno do quê? Dinheiro, quero mais dinheiro, não tenho isso, queria isso, e quando tem, não é o bastante, eu quero mais, porque eu estou olhando para fora, o fulano tem mais, e ele até é ímpio, e olha lá, ele tem, e eu não tenho. Essa aqui é a vida do ímpio. Que está num lugar escorregadio, construindo tudo na areia. Você não entendeu? Ou melhor, não conheceu? A palavra não foi revelada ainda? A minha capacidade, vai sendo aumentada à medida que eu o conheço. Eu me aprofundo nele. Aí eu estou reclamando. Mas eu continuo vivendo com uma mente natural, e muitas vezes até em transe, tomada ali por um momento tão espiritual, e ainda assim estou dizendo, não, Senhor. E também será, falando do reino de Deus, como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Você já viu gente, eu mereço mais, eu mereço mais. Por quê? Porque ele está cheio dele, cheio do seu direito. E muitas vezes é na entrega dos talentos que você começa a saber quem aquela pessoa é, porque talvez, não sei, o que recebeu 1, digamos, será que ficou com inveja do que recebeu 5? Mas não demorou, ficou muito claro por que ele recebeu 1. Ficou ou não ficou? Ou não? Então, às vezes você está aí, eu não sei, ele recebe sempre 5, ele recebeu mais e eu 1, tanto que eu faço. Só que o pouco que o Senhor está confiando, fica claro em pouco tempo, que nem aquele pouco está sendo usado, recursos, talentos, oportunidades. Vai para o leque, você pode traduzir isso para muitas coisas. Alguns estão definindo a vida pelo medo, como ele apresentou. O medo de errar, o medo de ser criticado, o medo de não dar certo, o medo de perder. Eu não vou fazer porque vai que eu perco. É assim que você vai viver sua vida, meu filho. Deus está colocando nas suas mãos e dizendo, vai.
E o que te segura é um espírito demoníaco, procrastinador. Tem gente que vive à base da procrastinação. Ele pensa tanto, 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 que ele não faz nada. Aí ele fica o quê? Amargo, ressentido, invejoso. E sempre com inveja de quem? Do que recebeu mais. Mas você vai ver o que recebeu mais sair imediatamente. Ele não ficou lá pensando. O seu Senhor colocou algo nas mãos dele, ele sabia que era para multiplicar. Porque a tradução bíblica, o significado bíblico para a palavra fiel, o significado primário bíblico da palavra fiel é multiplicar. E essa parábola deixa isso claro. E algumas pessoas, elas não multiplicam nada, elas só multiplicam amargura, questionamentos, ressentimentos, inveja. E isso sim, está multiplicando. Elas estão incomodadas. E sempre mais um incômodo. E questionando. E aí, algumas falam, ai, mas eu não sei, são tantos pensamentos e sentimentos. Ora, o que importa? Se eu tenho a verdade dentro de mim. Satanás pode lançar o dardo que ele quiser. Eu conheço a verdade. Conhecereis a verdade, ela te liberta. Se eu sei da verdade, eu estou dizendo não para todas as mentiras. É óbvio. Em Efésios fala dos dardos, por isso nós vivemos com o capacete da salvação. Para que o capacete da salvação? Para você se proteger dos dardos inflamados do maligno. Agora você pensa como um salvo, e um salvo tem a mente de Cristo. Ele pensa como um Cristo. Ninguém o prende, ninguém o amarra, ele se entrega. Quando que alguém vai prender um Cristo? Ninguém pode prejudicar um Cristo. Porque tudo que acontece na vida do Cristo é com a permissão do Pai e a submissão do Filho, a entrega do Filho. E aí você fica aí, com raiva de não sei quem que não deu o que você queria, revoltadinho, sendo que o seu problema nunca foi essa pessoa. O problema não é seu cônjuge, não são seus filhos, não é o irmão, não é sua liderança. É o que Deus está trabalhando em você e você não dá a resposta certa. Aí, ao invés de você amadurecer e deixar as coisas de criança e sofrer uma metanoia, tendo um conhecimento da verdade, você se amarga. E potencializa orgulho, amargura, rejeição. Aí você pergunta por que você está tantos anos e até se gaba dos seus anos de fé e não vive a glória e as promessas de Deus. Porque você não entendeu. Você já viu gente que tudo que você coloca nas mãos dele, ele arruma um jeito de jogar aquilo fora? Por quê? Porque ele só sabe existir como uma vítima, um coitado, que é vítima de mais alguém. Sempre tem alguém que o persegue.
E ele não para prestar atenção que aquilo é só o coração dele sendo revelado, para que ele veja e tome consciência, e, tomando consciência, abrace a verdade. Que Deus não nos dá nada além do que possamos suportar. Tudo que vem na nossa vida já vem com definição. Que em todas as coisas somos mais que vencedores, eu já luto com a vitória. Então, por que ele permite que situações aconteçam na minha vida? Para gerar virtude, para eu crescer um pouco mais, para eu chegar mais perto da estatura de Cristo, para a minha comunhão aumentar. E com isso, você nunca mais vai andar pelo medo, mas a sua ousadia aumenta. Você não é mais dono de nada, você está num propósito. E tudo na sua vida gira em torno do propósito. Então, você não tem aprisionamento a nada. Abraão nasceu, veja bem, quando ele nasceu, foi dado a ele o nome de Abrão. Mas ele foi gerado por Deus para ser Abraão. Quando Deus o gerou para ser Abraão. E ainda que ele recebeu o nome de Abrão, ele nunca nasceu para ser Abrão. Ele nasceu para ser Abraão. Na verdade, ele foi gerado Abraão. Agora leva para a sua vida. Imagina os rótulos. Nunca dá certo. As próprias pessoas, lá vai ele de novo, deu tudo errado, faliu de novo, quebrou de novo. Preste atenção, você acha mesmo, olha aqui. Você, aí no íntimo, vamos um pouquinho aqui, ó. Vamos pegar um pouquinho de razão aqui. Se você conhece um pouquinho, ó, conhece um pouquinho do Deus Pai. Você acredita mesmo, mãe mesmo, que você foi gerado para ser um fracasso? Você acredita mesmo, mãe mesmo aí, que você foi gerado para não dar certo? Você acredita mesmo? O Deus gerou você, Abraão, pai de multidões, mas você insiste em viver como Abrão o resto da sua vida. Os céus pertencem ao Senhor, a terra ele deu aos filhos dos homens, ele é soberano, mas ele nos deu. Eu acredito no livre-arbítrio. Eu coloco diante de você o bem e o mal. Ele está mostrando, até através dos mesmos erros cansativos, as mesmas situações, ele está mostrando, é por acaso? Ou é mais fácil você se colocar como uma vítima, nada da minha vida dá certo? Eu sou uma derrota mesmo, eu sou um fracasso mesmo, nada acontece, com todo mundo acontece, é isso. Ou você para e pensa assim, peraí, o que Deus está me ensinando? Porque as pessoas, algumas, quantas vezes eu ouvi? Dizer, o evangelho, a palavra é difícil. Não é difícil, não. Não é difícil. É difícil de aceitar. As pessoas, elas entendem sim o que o senhor está falando. Então, o problema não é entender, não. É aceitar.
E é por isso que sai o quê? Não, Senhor. Senhor e não. Não, incompatível. Antagônicos. Não tem como. Se é não, não é Senhor. Se é Senhor, não tem não. É difícil de aceitar. Talvez o que você diz que nunca entende é o que você nunca aceita. Por quê? Porque você está cheio de você. Porque os paradigmas, as fortalezas te escravizam. Elas escravizam você. Você acha? Quem pode acreditar que Deus tira quase 3 milhões de pessoas para elas morrerem no deserto? Ou foi a mente escrava deles, onde Deus permitiu testes e testes e sempre saía a mesma coisa? Reclamações, murmurações, incômodo, invejinha, é só com Moisés que Deus fala. Deus também não nos dá. Ai. É sempre a mesma coisa, nada muda em seu ser humano que não quer crescer. Ele aponta para Moisés o problema dele, mas Moisés não é teu problema. Você, sua cabeça. Não é o que recebeu 5 o seu problema. É a sua cabeça. É a sua mentalidade desalinhada da de Deus. Simples. Você pensa como um escravo, mas quer viver resultado de filho. Você esqueceu que o escravo vai embora, ele não fica, o filho fica e herda. Mas a maioria vive metendo o pau no filho mais novo. Mas é o filho mais velho, que tem mente de escravo, que critica o outro, que saiu e gastou tudo com as prostitutas, e ele está no lugar do direito, fiz certinho, fiquei em casa, trabalhei como escravo para o Senhor, e o Senhor nunca me deu um cabrito, e o pai está lá. Mas menino, tudo que é meu é seu. Por que você não foi lá e matou o meu filho? Com seus amigos, podia ter comido, meu filho. Mas ele não tinha mente de filho, ele tinha mente de empregado, de escravo, o cara que faz certo para ter direito. Se você for viver com essa mentalidade, você vai se amargar, porque essa história de que eu fiz tudo certo é o maior engano para eu ter direito. Eu não tenho direito a nada, é a graça que me dá. Eu não faço nada certo se não for a graça. Se há alguma coisa boa em mim, bela em mim, inteligente em mim, eu estou falando em nós. Mas deixa eu me colocar aqui, se há alguma coisa boa em mim, ela não é minha, ela vem dele. É a graça. A graça. A graça. Ou você pensa como filho, ou você pensa como escravo. Se você pensa como filho, você é um livre. Se você pensa como um escravo, você se amarga. Porque a amargura vai te corroer por dentro. E você vai se sentir rejeitado, e menosprezado, e pequeno, e vai se amargar, e vai ser sempre um invejoso, questionador. E vai responsabilizar as pessoas.
Ninguém é responsável por nada, inclusive as pessoas que Deus coloca na nossa vida, Ele permite, é para trabalhar são as pessoas que nós precisamos. Para trabalhar exatamente as nossas reais necessidades. Mas nós aprendemos a fugir, e é por isso que os relacionamentos estão comprometidíssimos. E o que é pior, no lugar onde a Bíblia nos chama de irmãos, que o mundo viva brigando, mas que a igreja do Senhor, os irmãos, a família de Deus viva brigando. E as pessoas, por conta da sua amargura, elas estão se afastando das outras. Elas não cultuam, elas não querem estar na igreja. Elas estão buscando o quê? A solidão. E a solidão está matando mais, vai ver. Faz sua própria pesquisa. Você vai ver que ela está no topo. Porque as pessoas, por conta da solidão, elas estão adoecendo mais e se suicidando. Porque a amargura está tomando conta das pessoas, o lugar do direito. Nós queremos alguém que me faça me sentir melhor. E se você não me faz sentir melhor, eu não quero você perto de mim. E muitas vezes o Senhor coloca alguém, é para você derramar na vida dele, e para você aprender com ele, e não para ele dar o que você quer. Mas para trabalhar as camadas mais profundas. E algumas pessoas, se elas não entenderem isso, elas estão estragando com os relacionamentos delas, jogando todas as oportunidades delas fora. E elas estão, ano após ano, ao invés de um ano ser melhor do que o outro, um ano está sendo pior do que o outro, onde elas estão ficando amargas, revoltadas, questionadoras. Algumas saem da igreja, por fim, aí ficam vagando por aí, à procura de um lugar. Elas não vão encontrar. O caráter de Cristo não está sendo formado. E elas não enxergam o real problema delas. Deus está trabalhando integridade, está trabalhando honestidade, está trabalhando fidelidade, está desenvolvendo, trabalhando para desenvolver virtudes. Abraão, o Senhor não mudou o nome dele para aquilo que ele foi gerado na eternidade para ser. Enquanto Abraão não tomou consciência da verdade, porque por muito tempo ele foi o quê? Abraão. Mas no mundo espiritual ele sempre foi Abraão. Deus fala, eu te constituí, Abraão. Abraão, que significa o quê? Pai de multidões. Na eternidade, eu criei você, eu gerei você, eu planejei que você seria pai de multidões. O Senhor fala, Paulo disse, eu fui gerado no ventre da minha mãe, está lá em Gálatas, para viver, para ser isso aqui. O Senhor fala para Jeremias, eu determinei, lá no ventre da sua mãe, eu fiz você profeta das nações. No Salmo 139, o Senhor fala de uma maneira maravilhosa.
especial e incrível. Você foi gerado e eu vi você informe. Para ser o quê? O máximo aqui. Mas o escravo, ele só persegue o mínimo. Porque ele pensa como um escravo. Ele vive por necessidade. E quando ele faz certo, ele faz para ter direito. E não porque ele tem consciência do Espírito, consciência de filho, de quem ele é. De quem ele é no mundo espiritual. Você pode estar de um jeito, mas você não foi feito assim. E você tem que acreditar na verdade. Ou sua mente é renovada, ou você se amarga, não tem meio termo. E a amargura vai crescer, a rejeição. E você vai ficar uma pessoa insuportável. E vai estragar com tudo que é bom. Com todos os relacionamentos. Tem gente que nunca cresceu. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, discorria como menino. Eu raciocinava como menino. Imagina como um menino pensa. É só você olhar as artes. Vai no baby. Vai lá na escolinha para ver como criança pensa. É só você ver o que elas fazem. Quando eu era menino, pensava como menino, raciocinava como menino, falava como menino. Você já viu gente que ele está sempre na defensiva? Você fala para ele, escuta. Olha o que você está fazendo, escuta, isso é manifestação de orgulho. Você também é assim, você também faz assim, você, olha o dedão, você também. É sempre na defensiva, ele não aprende nada. Ele sempre se vê no lugar de quem está sendo o quê? Atacado, criticado. Estão querendo crescer para cima de mim. Estão querendo me humilhar. Ele não aprende nada. Quando você está sendo humilhado, você busca os olhos bons para entender o que Deus está ensinando com você, ensinando você, mostrando para você. Mas alguns nunca aprendem. Quanto mais, é igual a cais, quanto mais são humilhados, mais amargos, mais bobagens eles fazem e falam. Nem a dor ensina, nem a mudança de circunstâncias, porque elas estão com uma mente rígida, com fortalezas, que é puro ferro. São trancas de ferro, ferrolhos de bronze na mente. Não abre para a verdade, não consegue enxergar a verdade. E a sua religiosidade está fazendo mais mal do que bem, porque Paulo falou, as reuniões de vocês estão fazendo mais mal do que bem. Porque quando vocês se reúnem, é para encher o estômago. É para ver o que o outro vai dar para você. E não para derramar a vida de vocês. Em seguida, partiu de viagem, o que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente. E aplicou-os e ganhou mais 5. Também, o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco. No chão, cavou um buraco. No chão. Eu recebo o dom, eu recebo o talento, eu recebo uma porta aberta, eu recebo um meio de Deus, e eu sempre faço o quê? Abro um buraco no chão e enterro.
Eu enterro as minhas oportunidades, as minhas bênçãos, o meu chamado. Eu simplesmente enterro. É uma autossabotagem para eu poder não sair nunca, porque alguns aprenderam a viver como vítimas de tudo. E se ele multiplicar, ele vai sair desse lugar. Ele não acredita que ele pode sair. Ele se agarra à única coisa que lhe sobrou. Que as pessoas tenham pena dele, sempre tem alguém para ir lá ajudar. Alguém tem que fazer algo por mim. E você acha que essa pessoa nasceu, todos receberam, até o que enterrou. Mas ficou provado porque quem não podia receber mais. Ele não tinha cabeça nem para multiplicar o 1 que ele tinha. É doloroso para mim quando eu vejo pessoas que o foco delas é o que é totalmente irrelevante, que não tem nada a ver com elas, que não faz diferença nenhuma na vida delas, mas elas estão sempre focadas no irrelevante. Elas enxergam com a ferida delas, com a amargura delas. E a Bíblia diz que essa raiz de amargura, se ela não for arrancada, ela vai contaminar tudo. E não é o que tem acontecido? Tem gente que contamina tudo, ele contamina tudo que ele recebeu de Deus por conta da amargura dele. Ele deixa Satanás azedar o coração dele, Salmo 73. Enquanto Asaf não entrou no santuário do Senhor, ele não viu o quanto ele estava errado. Aliás, se tem um cara sinceramente errado, foi o Asaf. Ele não era mau, ele era um cara sincero, mas antes de entrar no santuário, sinceramente errado. Todas as conclusões dele, a visão dele, estava completamente equivocada, desalinhada da verdade. Totalmente. Se você não sofre uma metanoia, você não pensa. Não tem uma visão do espírito, você sempre vai ter uma visão do quê? Da sua alma doente. E é por isso que a alma passa por um processo de desenvolvimento e salvação, para você se desintoxicar e ser tudo que você foi criado na eternidade para ser. Um Abraão, não Abrão. Uma pessoa que cresce, que avança. Um cristão é bem-sucedido. Se não é bem-sucedido, é porque não é cristão. Todo cristão é bem-sucedido. Porque a mente dele é bem-sucedida, porque não tem como a mente de Cristo ser mal-sucedida. E bem-sucedido, todo mundo já pensa só em dinheiro e promoção. Também, porque está aqui, é resultado, vai. Mas esses resultados aqui é só a revelação do que está aqui. Se não está aqui, não tem como estar aqui. E aí, o que você aprende no banco da escola, nos seus cursos, nos seus treinamentos, se você não sofre uma renovação mental, você não consegue nem aplicar. Por quê? Porque tem um travamento, porque você não acredita na verdade. E conhecimento sem conhecimento, informações ali, sem revelação, não prospera. Isso é tão sério que o senhor falou para
o Josué ficou 40 anos à entrada da tenda. E aí, quando ele... Porque ele era um escravo também. Mas ele decidiu sair daquilo, a mente dele mudou. E ele ficou lá, na entrada da tenda. E a orientação para ele, no início, foi para ele ser forte, corajoso, falar a palavra, porque a primeira pessoa que está ouvindo é você, e ela vem a palavra, a fé vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, vai falando a palavra, ao invés de você falar bobagens, e meditar nelas, que é você passar repetidas vezes pela verdade. E aí ele diz por quê? Porque só assim, leia o texto, você vai ver, você vai conseguir cumprir. E então você vai ser bem-sucedido e vai prosperar. E a questão é essa. É você se encher da verdade e viver conforme a verdade. E é daí que você vê o resultado prometido pela palavra. Então, o que recebeu? Cavou, ele teve o trabalho. Não é? Você não acha até engraçado? O cara teve o trabalho de cavar um buraco para enterrar o que ele recebeu. Você vê que todo mundo, um teve o trabalho de sair imediatamente e investiu, o outro teve o trabalho de cavar buraco. Cavar buraco não é fácil, não, para enterrar. Então, alguns estão cansados, mas eles não são nada mais do que cavadores de buracos. Eles se especializaram, não em investir o que Deus colocou nas mãos deles, em crescer, em multiplicar, mas em cavar buraco. Tudo cavador de buraco. Tem um monte de cavadores de buracos. Eles não fazem outra coisa a não ser cavar buracos. Se especializaram nisso. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou, e aqui o reino de Deus representa isso aqui também, e agora volta, é o Senhor. Ó, voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse, o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. Eu multipliquei. Eu multipliquei as almas que o Senhor me deu, eu multipliquei os dons que o Senhor me deu, os talentos que o Senhor me deu, as oportunidades que o Senhor me deu. Reinvestindo, ó. Ele não parou em mim. Eu tive um desprendimento total, eu fui embora. O Senhor respondeu para ele, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. O pouco que eu coloquei nas suas mãos. Não importa que pouco, o pouco. O pouco que eu coloquei nas suas mãos. O pouco. Aquela pequena oportunidade, aquela pequena porta. Aquele valor pequeno. Você foi fiel no pouco. Você multiplicou o pouco que eu coloquei nas suas mãos. Você honrou o pouco. Você não tratou como menos. Você não desprezou os pequenos começos. Você não tratou como pequeno o que eu coloquei nas suas mãos. Foste fiel no pouco. Eu porei sobre o muito, porei sobre o muito, porei sobre o muito, após ter sido fiel no pouco. Você é fiel no pouco, Deus te coloca no muito. Todo mundo aqui foi gerado pelo pai, porque eu nunca vi um pai gerar um filho para ele ser uma derrota. E vós que sois maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu.
Então, na verdade, eu estou fazendo escolhas desalinhadas. Eu estou enterrando o que eu estou recebendo. Eu não estou ouvindo o Pai. A minha mentalidade não é de filho, é de escravo. A minha perspectiva não é do reino, ela é carnal. E aí eu estou gerando tudo na carne. E tentando resolver os problemas que eu criei, me vestindo de folhas de figueira, que estão me machucando mais. Estão me queimando, deixando a minha pele em carne viva. Porque eu me recuso a me submeter à verdade e aprender com tudo que Deus está me mostrando. A pergunta, quando um problema chega, é o que o Senhor quer que eu aprenda com isso aqui? Eu o porei sobre o muito, vem e participe da alegria do seu Senhor, não é tristeza. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse, o Senhor me confiou 2 talentos, veja o que eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Eu o porei sobre o muito. Está simples de entender. Você é fiel no pouco, eu coloco sobre o muito. Você é fiel nos pequenos desafios, nos momentos difíceis. Sai a verdade e crescimento de você. Deus vai levar você para muito. Porque você está sabendo superar as pequenas coisas e transformar em virtude, multiplicar essas virtudes também. Vem e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse, eu sabia, já vem com desculpas. É sempre assim. Vem na defensiva. Não é? Alguns pedem um atendimento e já chega com o pastor na defensiva. Eu já contei para você, já tive outros casos, vamos lembrar de um, da pessoa falou, e por fim, e aí, Bispo, vai falar, não, você está certo. Aí. Como é que eu vou falar para uma pessoa que está certa? Que ela está errada. Não é mesmo? Você está tudo certo com você, quem sou eu? Inclusive, durante toda aqui eu contei, 26 vezes você disse que Deus falou com você. Quem sou eu depois que Deus falou com você? Como é que eu vou dizer que Deus não falou com você? Quem sou eu para dizer que Deus não falou com você? Se é Deus, então é Deus. Não sei que Deus, mas é o teu Deus. Não, porque Deus falou comigo, a vida está toda desalinhada, mas Deus fala com a pessoa umas 5, 6 vezes no mesmo dia. E às vezes contradizendo até o que ele disse cedo. Mudou de ideia, não sei, a temperatura mudou, a pressão, estou mais nervoso agora. Então, vamos mudar tudo, esquece tudo que eu falei cedo e vamos fazer desse jeito agora. É um Deus assim, olha ele oscilando, muda de humor, que é um negócio. Então, a pessoa, ela vem para falar o quanto ela está certa, o quanto ela está fazendo tudo certo, ela tem direito, e o quanto Deus fala com ela não precisa de atendimento, Deus já fala com ela. Para que atendimento, meu Deus do céu? Óbvio, eu te amo, é por isso que eu tenho que falar para você. Para que um atendimento se Deus já falou com você? Se Deus falou com você, a Cléo é que vai falar alguma coisa para você? Hein, meu filho? Deus já disse tudo. Você sabe tudo, que você está assim com Deus, unha em carne e unha. Deus fala, que Deus falou, toda a vida está bagunçada, as respostas são as mais tolas, mas Deus falou. Aí a Cléo vai dizer que não falou. Você está fazendo tudo certo, você tem direito, o problema da tua vida é todo mundo, teu cônjuge, filho, patrão e vizinho, é o seu certo. Aí eu é que vou entrar nessa furada, meu filho. Eu vou virar, você vai ficar com raiva de mim também. Vai sair dizendo, ela também não é de Deus. Se ela fosse a pastora que eu pensei que era.
Ah, se ela fosse, ela saberia. Ela saberia. Eu, hein? Já que Deus fala com você, o que ele falou a meu respeito? Então, vamos ver. Por fim, veio que tinha recebido um talento. Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junto onde não semeou. Por isso tive medo. Né? Ou agir pelo medo. Né? Pelo medo, a Bíblia diz o que Adão disse que teve medo. Então, por causa do medo, ele se vestiu de folhas de figueira. Não é o que muita gente está fazendo? Está tentando resolver tudo na carne. E depois você já olhou para folhinhas de figueira, o que aquilo tampa? Não tampa nada. Sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junto onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi. Nossa, olha aqui, hein? Saí com medo, saio para esconder o seu talento no chão, cavei um buraco, escondi lá. Veja aqui, está o que lhe pertence, estou lhe devolvendo. Não fiz nada com isso, não multipliquei, não ajudei ninguém, não avancei, não amadureci, não fui para lugar nenhum, só enterrei e fiquei esperando você voltar. Fui gerado para multiplicar o que o Senhor colocou em mim, e eu nunca quis descobrir. Fui gerado para multiplicar tudo que o Senhor colocou nas minhas mãos. E eu simplesmente decidi viver com medo e enterrando tudo. E ainda justificando o meu comportamento escravo e derrotado. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Mau e negligente. Então, aqui, a pessoa não gosta, vai ser Bíblia. É como muita gente está. Mau e preguiçoso. Mau e negligente. Depende da tradução, vai estar mau e preguiçoso. Mau e negligente. Mau e relaxado. Maldição sem causa não pega, mas maldito aquele que faz a obra. E fazer a obra não é só quem está direto no tempo, não. Quem está recebendo todo dia de Deus oportunidade, mais um dia uma oportunidade, e ele estraga com tudo. Ele estraga. Davi diz, este é o dia que o Senhor fez, vamos nos levantar e nos alegrar nele. É o dia que se chama hoje, o dia que nós temos é o dia que foi chamado de hoje, o nome dele é hoje. Mas a pessoa estraga. Servo mau e negligente, você sabia então? Nessa sua perspectiva, ele usa a própria perspectiva dele. Que eu colho ou não plantei, junto ou não semeei? Então, você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, eu recebesse de volta com juros? Tirem o talento dele. Você vê que Deus... Então, está aqui, ó. Vê se isso aqui tem alguma ponta de socialismo nisso aqui. É capitalismo selvagem. E essa é uma boa provocação. É capitalismo. Por quê? São 3. Se Deus fosse socialista, ele teria pego e dado 3 para cada um. Ele teria recompensado o mau e negligente, mas Deus não recompensa preguiçosos, maus e negligentes. Não. As ideologias
e mentiras de Satanás querem levar as pessoas a recompensar quem não está produzindo nada. Mas Paulo diz, quem não trabalha, que não coma. E o Senhor disse, pega o um dele e não vai dar para quem recebeu 2 e multiplicou para 4. Você vai dar para quem recebeu 5. Tirem o talento dele e entreguem o que tem 10. Ao que tem mais. É assim que Deus pensa. Porque ele foi o único que está escrito, imediatamente saiu para multiplicar o que lhe foi confiado. Você está ouvindo? É Bíblia. E que lindo, não é? Você não gosta? Ai, meu Deus! Show! Uau! Pois a quem tem, mais será dado. A quem tem? A quem tem? Mais. Fala para o seu irmão assim, ó, olhando nos olhos dele, igual Jesus olhou para a mulher. A quem tem? Porque ele multiplicou, não é? Então, a quem tem, mais será dado. E terá em grande quantidade. Agora, ó, fala para você mesmo, ó, você, ó. Mas a quem não tem, que enterrou o pouco que tinha, até o que tem, quer dizer, até aquele lhe será tirado. Está explicado por que alguns perdem mais do que ganham, porque eles não multiplicam nada. Você pode dar algo para eles perfeitinho, bonitinho, que em 2 tempos, não demora, eles estragam com aquilo. Porque é a cabeça deles. Porque eles não acreditam na verdade. Eles recebem. Deus dá. Ele mostra, ó, estou confiando nas suas mãos, tá ok? Ó, estou confiando, tá bom? Mas ele age como um escravo. E ainda piora, né? E lancem fora o servo inútil, então mau, preguiçoso, negligente, inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. O que diz muito, né? Esse último versículo. Quer dizer, os maus, negligentes, que agem como inúteis. Jesus disse que eles serão lançados num lugar horrível. Mas alguns já estão vivendo em vida. Chora e range os dentes. Chora de raiva, chora porque nunca saem dos problemas de sempre. Chegam a ranger os dentes, muitas vezes com ira, com ódio. Porque não suportam as suas colheitas, o resultado das suas escolhas. Vamos nos pôr em pé, a mão no coração. Liga o seu pensamento no céu. O que dizer agora, né? Vamos orar. Vamos orar, porque o que eu posso dizer? A palavra, e se a palavra não calar fundo nos nossos corações, se torna impossível qualquer transformação. Porque a palavra é uma fonte de vida. E a Bíblia diz que ela chega, ela é viva, eficaz,
E ela entra na nossa vida dividindo alma e espírito. E ela discerne as intenções e motivações do coração. Espírito Santo, que manhã maravilhosa. Que oportunidade incrível. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Deus, pela tua palavra. Obrigada, meu Deus, pela tua palavra. Porque ela inspira, revela, discerne, liberta, constrange, nos dá a conhecer, nos revela o seu coração, nos mostra o caminho. E ela é tão maravilhosa que ela funciona como o espelho da alma. Ela chega e como um espelho revela a nossa alma. Eu te amo. A sabedoria deste mundo é natural, é humana, é diabólica. Mas a sabedoria do Espírito, ela constrói, ela é sobrenatural. E ela nos muda para sempre. Obrigada. Porque o que o Senhor nos oferece é a sabedoria do Espírito. É a inteligência do Espírito. É a capacidade do conselho. É o espírito de temor que nos toma. É uma visão ampliada. Tua palavra vem, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, ela ilumina a nossa mente, o nosso coração, os nossos passos. Ela nos ensina, a tua palavra nos mostra o que está oculto. Ela põe luz nas nossas trevas. Ela nos ajuda a ver adiante o que está além dos nossos olhos naturais. E ela nos coloca num lugar alto. E nós aprendemos a viver como filhos. Fala. Continue falando, Espírito Santo. Porque o vento sopra. E nós não sabemos de onde vem nem para onde vai. E assim são todos os que são guiados pelo Espírito. Que o teu povo simplesmente se jogue nos seus braços e permita ser guiado pelo teu Espírito. Porque o teu Espírito nos guia. E tudo que nós precisamos fazer é sermos guiados pelo teu Espírito. Porque o Senhor nunca vai nos levar para um lugar de derrota, mas sempre para o lugar certo em que devemos estar. Porque ainda que seja a cruz, será o melhor lugar. E não existe lugar melhor para se estar. Eu te louvo, eu engrandeço o teu nome. Eu agradeço pela misericórdia de nos dar a sua palavra e nos dar capacidade de ver, de conhecer e de nos tornar. O Senhor nos leva a nos tornar as pessoas que fomos criadas, geradas na eternidade para sermos. Abraão foi gerado, Abraão.
Mas por muito tempo ele viveu como Abrão. Porque ele estava cheio dele, cheio dos seus deuses. Mesmo após seguir a sua voz, nas pressões, quando a pressão aumentava a temperatura, saía o Abrão, o pai exaltado, o exaltado, ele estava cheio dele mesmo. Mas o Senhor não o criou para ele ser um pai exaltado, mas um pai de multidões, alguém que ia multiplicar, alguém que ia gerar, alguém que seria um pai da nação, que seria um espelho para o mundo, o pai de onde viria o Salvador, o pai, o Senhor o gerou para ser um pai que multiplicaria. Não para parar nele. Ele exaltado, mas um pai que doaria e multiplicaria, porque a definição primária bíblica da palavra fiel é multiplicar, multiplicação. Nós estamos aqui para multiplicar virtudes, amor. E a despeito do que está acontecendo aqui fora, nós não saímos do nosso lugar. A despeito do que sentimos, nós vivemos pelo que cremos. Ajuda-nos, Pai, e que cada um saia daqui, não respondendo mais a pergunta de como você se sente, mas deixando claro, não me pergunte como eu me sinto, mas no que eu creio, porque não importa o que eu sinto, importa o que eu creio. E a despeito do que o outro vai fazer, eu não mudo, eu não saio do meu lugar. Não é o que eu sinto que vai definir minha vida, mas é a fé na verdade, que vai me levar a tomar as decisões que o Senhor espera. Continue falando, Espírito Santo. Eu abençoo o teu povo, eu abençoo a igreja. E que saia por aquela porta, daqui a pouquinho, um povo maduro, consciente da verdade, e dando lugar a um alinhamento profundo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não abra seus olhos. Tome a decisão aqui agora. Você vai deixar claro para todo mundo. Na minha casa, todo mundo sabe. Não me faça pergunta de como eu me sinto. Me pergunte no que eu creio. Sabe por quê, queridos? Porque dependendo do momento da pergunta, você pode ficar com raiva até de quem perguntou. Mas você não vive. E você não tem que responder como se sente. Porque isso não é relevante. Porque você não vive, não importa como se sente, mas no que você crê. Então me pergunte no que eu creio. Porque é com isso que eu vou ficar. E é com base no que eu creio que eu vou tomar decisões e viver cada dia da minha vida.
Abraça o teu irmão um pouquinho e diga para ele, nós estamos aqui, meu irmão, para multiplicar. E é assim que nós vamos viver. E eu começo aqui derramando amor na sua vida. E eu digo para você que a despeito do que você venha fazer, eu já decidi que eu te amo. E ainda que me ofenda, você já está perdoado. Eu amo a sua vida em Cristo Jesus. E nós estamos aqui para multiplicar. Em nome de Jesus. Amém? Amém, amém! O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer, eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram. E passo a viver, a partir de hoje, intencionalmente, para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.